A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma sequência de videoaulas da Escola Dominical. Eu sou o Diácono Denis Pereira, professor da Escola Dominical, e esse é o nosso canal, @Denis Pereira Oficial, meu perfil no Instagram, e Denis Pereira Oficial, o canal aqui no YouTube. É um prazer receber por aqui alunos, professores, superintendentes, coordenadores, pastores, dirigentes, para esta sequência de aulas, que traz as videoaulas das classes de adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso é muito importante você se inscrever no canal e ativar também aí o sino de notificações. Tem muito conteúdo aqui para abençoar a tua vida, o teu ministério e para edificar a tua fé. Não esqueça de comentar os nossos vídeos, isso é muito importante. Quando você comenta, você nos motiva, você nos ajuda a entender se estamos no caminho certo. E esta interação, se inscrevendo, curtindo, comentando, faz o YouTube notar que o nosso canal, ele é um canal relevante, portanto o YouTube divulga para mais pessoas, porque é assim que funciona. E é a palavra de Deus. Então, se esse canal crescer, significa que a palavra do Senhor vai alcançar muito mais pessoas. Então comente, como fez a irmã Juliane Faria, como fez Solimar Gomes, Rebeca Santos, Everton Joel, Samuel Maurício, Sônia Isabel, Mosélia Maria e muita gente, Cida Flor, Eli Nascimento, Gleice Lima, Pastor Rafael Cagé, Josebia Santana, Francisca Lima, muita gente aqui comentando os nossos vídeos. Comente, na descrição dos vídeos tem todas as nossas redes sociais, estamos atendendo convites de congressos, de cultos, enfim, é um prazer estar com os irmãos. Tem também uma forma de você ajudar o canal. Nosso canal precisa melhorar a estrutura. Não é um laptop novo, microfones novos, tá certo? Nós precisamos melhorar aqui essa estrutura até para trazer outros conteúdos. Quer participar disso? Você pode se inscrever, curtir, compartilhar, comentar. E aqui na descrição do vídeo tem também uma outra forma de você nos ajudar. Ajudando o canal é ajudar o reino a avançar. Amém? Vamos então para a lição 9 da Escola Dominical. Pegue Bíblia, pegue bloco de anotações, pegue a sua revista e vamos para mais uma videoaula da Escola Dominical. Lição 9, classe de adolescentes. Decidi ser fiel a Deus. Nós vamos trabalhar aqui com Daniel, que foi levado cativo para a Babilônia ali no finalzinho de sua adolescência, início de juventude. Daniel resolveu que não iria ficar impuro, não iria se contaminar por comer a bebida que o rei dava. Daniel 1:8 é o texto de destaque aqui dessa nossa lição. Daniel foi um jovem diferente que viveu em uma época muito difícil da história de Israel. Então nós vamos aprender com Daniel que é possível ser cristão em meio a tanta idolatria e imoralidade. Aguarde aí, fique atento, pegue caneta para fazer aí algumas anotações. E não se esqueça de deixar o seu comentário. É muito importante, faça como a irmã Juliane Faria, Solimar Gomes, Rebeca Santos, Everton Joel, Samuel Maurício, Sônia Isabel, Mosélia Maria, Cida Flor, Eli Nascimento, Gleice Lima, Rafael Cagé, Pastor Rafael Cagé, Josebia Santana, Francisca Lima, Rosiane Moraes, Daniel Smith, Jorge Orache e muita gente que comenta aqui os nossos vídeos. Não dá para ler o comentário de todos os irmãos, mas é muito bom ter esse feedback, ter esse retorno, e isso tem impacto no canal. Então você está ajudando o canal a crescer e eu agradeço muito a você que deixa aqui o seu comentário. Aqui na descrição dos vídeos também tem todas as minhas redes sociais, tem um link para você baixar o conteúdo em PDF, os slides, os comentários em PDF para a tua aula, e tem também uma forma de você ajudar o canal. O nosso canal precisa passar por uma reestruturação de equipamentos. Eu preciso de um novo laptop, eu preciso de microfones, e você pode nos ajudar. Fazendo isso, estará ajudando o reino, porque nós estamos aqui a serviço do reino. Então dá uma olhadinha aqui na descrição dos vídeos, que existem formas de você ajudar a estruturar melhor o nosso canal. Bom, levado para um reino estrangeiro. A história conta que Israel passou por um período muito difícil de cativeiro em terra estranha, motivado por sua desobediência a Deus. Não é? Os caldeus, os babilônios, sitiaram Jerusalém
E Nabucodonosor deu a ordem, ele queria que se levasse para o palácio jovens especiais. Estes jovens, eles seriam treinados em toda a cultura dos caldeus. E estes jovens precisavam ter algumas características, não é? Porque eles deveriam servir no palácio, servir diretamente ao rei. Eles deveriam ter boa aparência e nenhum defeito físico, tá? Eles deviam ser inteligentes, instruídos e capazes de servir no palácio. Então, muitos foram levados cativos, mas o rei deu uma ordem específica, que para o palácio fossem levados jovens com características muito específicas, que tivessem habilidades para servir no palácio e que tivessem a capacidade de aprender toda a cultura, tá certo? Entre estas pessoas que foram levadas, 4 vão se destacar dos filhos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias, não é? Com certeza eles sentiram medo, receio, claro, porque eles iriam para um lugar completamente diferente, uma terra completamente estranha, não é? A primeira coisa que acontece quando eles chegam lá é a troca de nome. Então, Daniel passa a chamar Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque, Azarias, Abdinego. Estes 3, tanto Ananias, Misael e Azarias, eles são muito mais conhecidos por seus nomes babilônicos do que por seus nomes mesmo de origem. Não é? Então veja, assim como eles, nós vivemos em um ambiente que é completamente contrário à nossa fé. Por isso que igreja é eclésia, é tirados para fora. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. E a primeira coisa que eu quero que você pontue nesta lição é que estes jovens vão deixar claro para nós que nem uma Babilônia inteira é capaz de contaminar quem decidiu ser fiel a Deus. Você pode escrever isso aí? Cadê meu caderninho? Nem uma Babilônia inteira é capaz de contaminar quem decidiu ser fiel a Deus. Então, a questão não é o ambiente. A questão é a consistência da nossa fé. Tá certo? Então, vamos lá? Nenhuma Babilônia inteira. O que representa aqui a Babilônia? A Babilônia representa o mundo. É capaz de contaminar quem decidiu ser fiel a Deus. Veja que Daniel, ele não negocia os seus princípios e seus valores. Veja que quando Daniel chega na Babilônia, ele está pronto para manter a sua identidade. Isso diz muito sobre a educação de Daniel, sobre a forma como eles foram educados. Nós temos hoje esta grande missão de instruir, de educar nossos filhos, nossos jovens, para que eles não se contaminem na Babilônia. E Daniel não se contaminou. Dos 4, Daniel foi o que mais se destacou. O rei tinha dado ordem que eles fossem alimentados com manjar e vinho, mas Daniel decidiu não se contaminar com estas iguarias, não é? Ele pediu lá ao chefe dos eunucos, quem ia tomar conta deles, que permitissem que eles comessem apenas saladas, não é? Porque ele sabia que isso não fazia parte dos cultos idólatras, não é? Dos sacrifícios cultuais, não é? Então ele pede um outro tipo de alimentação, não é? Um outro tipo de alimentação. E aí eles vão se alimentar durante 10 dias. Esta é a observação que Daniel faz. Ele pede para ser provado durante 10 dias. Olha, põe teus servos à prova, eu te suplico, por 10 dias, e nos dê legumes para comer e água para beber. Então que nossos semblantes sejam contemplados diante de ti, e os semblantes dos jovens que comem da porção do rei. E conforme você vê, você vai então lidar com os seus servos. Aqui já está mostrando a habilidade de Daniel, não é, de governo, de liderança, não é? Então eles começaram a ser alimentados desta maneira.
Aí o versículo 17 diz que quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento e habilidade em todo aprendizado e sabedoria, e Daniel tinha entendimento em todas as visões e sonhos. Ao final de 10 dias que o rei tinha dito que deveria apresentá-los, o príncipe dos eunucos os trouxe perante Nabucodonosor. E olha só o que a Bíblia diz. E o rei conversou com eles, e dentre todos eles não se achou ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então eles permaneceram diante do rei. E em todas as questões de sabedoria e entendimento que o rei inquiriu deles, os considerou 10 vezes melhores do que todos os magos e astrólogos que havia em todo o seu reino. Então Deus deu destaque a Daniel e aos seus amigos diante do rei, por causa desta decisão de não se contaminar. A Bíblia diz que Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Por isso que nós não devemos ser guiados por nosso coração, mas guiar o nosso coração de acordo com a palavra de Deus. Muito bem, ao final de 3 anos, esse era um tempo de curso intensivo, eles deveriam estar saudáveis para comparecer diante do rei. Por isso que essa proposta ela pareceu muito perigosa. Afinal de contas, o chefe dos eunucos ele era responsável. Bom, mas nós já lemos aqui no texto bíblico que isso foi muito bem sucedido. Os adolescentes que não servem a Cristo comem naturalmente alimentos que são oferecidos a Deus em festas pagãs. Gente, a gente pode aqui, já que estamos falando de adolescentes, nós vivemos hoje no mundo globalizado e o texto está tratando de comida, mas nós podemos levar isso para o campo espiritual. Nós vivemos uma geração, por exemplo, a pornografia tem tomado conta de muitos jovens, de muitos adolescentes. Por quê? Por causa da alimentação da mente. Então, nós podemos nesta lição, nesse ponto aqui, falar sobre o que alimenta a sua alma. Com o que você tem alimentado a sua alma? Você tem alimentado a sua alma com coisas saudáveis? Com coisas que agradam a Deus? Ou com coisas que desagradam a Deus e que são malignas? Não apenas que desagradam a Deus, são malignas. Ou seja, produzem doenças espirituais, produzem doenças emocionais. Então, por isso que nós precisamos ler a palavra de Deus, orar e ter discernimento para entender que músicas, filmes, séries, tudo isso tem um impacto sobre a nossa vida. E nós precisamos ter a decisão de Daniel de não se contaminar. A contaminação ela não ocorre com uma grande quantidade de sujeira, mas com qualquer quantidade de sujeira. E muitas pessoas estão enfermas espiritual e emocionalmente, porque se deixaram contaminar. Afinal de contas, estamos falando de manjares, de coisas prazerosas, não é? Eu diria que o que mais tem nos contaminado hoje é o entretenimento, é aquilo que num primeiro momento não aparenta ser nocivo à nossa saúde, ser nocivo à nossa fé, não é? Mas nas entrelinhas, e conforme nós mergulhamos neste entretenimento que está disponível para todas as pessoas na tela do celular, nós vamos nos afastando de Deus e sem perceber, vamos nos adoecendo. Por isso, a atitude de Daniel deve ser a nossa, não se contaminar. Você escreveu isso aí? A contaminação não ocorre a partir... Tem que escrever, gente. A contaminação... Porque alguém pode dizer assim, mas era só comida. Não é assim? Não tem nada a ver. Não tem nada demais. A contaminação não ocorre a partir de muita sujeira, mas de qualquer quantidade de sujeira. Quanto de sujeira você precisa para não tomar a água de um copo? Muita sujeira ou pouca sujeira? Qualquer quantidade de sujeira. Se você vê um cisquinho lá dentro, um pozinho lá dentro, você não vai beber, não é?
Isso é santidade, isso é pureza, senão não é puro. Então, ele decidiu não se contaminar. E por que ele decidiu não se contaminar com os manjares do rei? Essa palavra manjar ela é muito interessante, que ela fala de coisa prazerosa, não é? Ela fala de coisa que aguça e que satisfaz desejos. Ele decidiu não se contaminar. E é interessante isso, mesmo estando na Babilônia. Então ele está dizendo, olha, eu vim à Babilônia, mas eu não sou da Babilônia. Eu vim à Babilônia, mas a minha cultura é do céu. Aleluia. A minha cultura é do reino. Eu vim na Babilônia para manifestar o reino. Eu vim para a Babilônia para demonstrar o Deus que eu sirvo. Demonstrar fidelidade a Deus em Israel, ou seja, na igreja, não é tão difícil. Mas demonstrar a fidelidade a Deus, ela é verdadeira, ela é autêntica, a demonstração da fidelidade a Deus na Babilônia. No ambiente onde eu tenho todas as oportunidades para me contaminar e eu decido não me contaminar para agradar a Deus. É na Babilônia que a nossa fidelidade a Deus é comprovada, é experimentada. É na Babilônia, tá certo? Então é muito importante que nós decidamos agradar a Deus. Agradar a Deus é sempre muito importante. Bom, ele se destacou ali entre os sábios, né? Eles cresciam na graça e no conhecimento de Deus, eles tinham, claro, que toda a direção de Deus, eles eram sábios, inteligentes, Deus honrou, porque esta decisão de Daniel de não comer dos manjares do rei, assim como comer dos manjares era visto como sacrifício aos deuses da Babilônia, o não comer tornou-se aos olhos de Deus como um sacrifício que agradava a Deus. E qual foi a resposta de Deus? Deus lhes deu conhecimento. Aqui, ó, versículo 17. Deus lhes deu conhecimento, habilidade, sabedoria em todo o aprendizado. E Daniel tinha entendimento de todas as visões e sonhos, não é? Então, Deus os destacou. Numa multidão de iguais, seja diferente, não é? Não se preocupe tanto em fazer, seja diferente, porque se você for diferente, automaticamente você vai fazer a diferença. Nós ficamos muito preocupados em fazer diferente, mas quando diz ser diferente, está tratando da essência. Então não é só fazer por fora, não é só fazer porque alguém está vendo, não, é fazer porque esta é a minha essência. Eu gostei muito de um vídeo, eu vou até repostar no meu Instagram, segue a gente lá, @Denis Pereira Oficial, eu vou colocar algumas frases que a gente fala aqui, inclusive lá. E a Eliana, a apresentadora Eliana, acho que ela está fazendo uma entrevista lá, um programa na casa da cantora Aline Barros, e aí ela pergunta assim para a Aline Barros, escuta aí palavrão, fala aí um palavrão. Aí a Aline Barros fala assim, palavrão? Paralelepípedo. Aí a Eliana fala assim, ué, mas não tem nenhum palavrão? Você nunca você fala nenhum palavrão? Ela diz, e por que eu deveria falar? Não faz parte do meu vocabulário. Entende? Então é alguém que é mudado, é alguém que é transformado, não é? Então quando nós vivemos uma vida com o propósito de agradar a Deus, a nossa vida é completamente mudada, a nossa essência é transformada. E aí, o que é que Deus faz? A Bíblia diz, aqueles que me honram serão honrados. Então, honra é um princípio. Daniel e seus amigos escolheram honrar a Deus. E quando o homem honra a Deus, Deus responde com honra. É princípio. Princípio é o que eu planto, é a lei da semeadura. Eu planto sabendo que tem colheita. É princípio e não pode ser mudado. É mais do que regra. É para a vida toda. É princípio divino. Não é regra humana. É princípio. É de eternidade a eternidade, geração em geração. E o princípio da honra é bate e volta. Quem me honra será honrado. Eles decidiram honrar a Deus, Deus os honrou. Quando o jovem decide honrar a Deus, pode ficar tranquilo. Deus irá responder com honra sobre a sua vida. Por isso é muito importante quando o adolescente, quando o jovem, que é fiel ao Senhor, ele é honrado por Deus, numa empresa, numa faculdade, no casamento, enfim, que ele testemunhe isso. Porque ao testemunhar isso, ele ajuda muitos outros
que estão, sabe, em uma condição que estão duvidando, será? E aí o jovem vem e testemunha, olha, eu fui fiel ao Senhor, Ele me honrou, eu fui fiel ao Senhor, Ele me atendeu, eu fui fiel ao Senhor e Ele me abençoou. É muito importante isso. Fidelidade a Deus sempre. O segredo de Daniel era a sua fidelidade ao Senhor. Ele decidiu, desde o começo, não se contaminar. Desde o começo. A Bíblia nos mostra que Daniel se destacava no palácio, era honrado, respeitado, mas em momento nenhum deixou de ser grato a Deus por tudo que se tornara. Então Deus é em primeiro lugar, o reino de Deus é em primeiro lugar. Nós fomos criados para manifestar o reino de Deus na terra. Significa que tudo que fizermos ou que nos acontecer tem a ver com o reino e, portanto, a glória deve ser dada total e exclusivamente a Deus. Isso significa agradecer, exercer também o princípio da gratidão a Deus. Ou seja, não é chegar em um lugar de destaque, não é assumir uma posição de destaque e virar as costas para Deus. Isso é ingratidão. Não. É honrar a Deus em todos os degraus e níveis da vida, reconhecendo-o em tudo, porque afinal de contas é Ele que nos abençoa, é Ele que nos guia, é Ele que nos direciona e é Ele que faz. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 3 e verso 6. Escola dominical é cultura. Provérbios, Salmos, Cantar de Salomão, a gente não fala capítulos e nem versículos, porque é uma coleção de poesias. Então, a gente diz o número da poesia e o verso dela. Provérbios 3, verso 6. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Então, quanto mais alto a gente subir, quanto mais sonhos a gente conquistar, mais nós devemos reconhecer que é o Senhor agindo na nossa vida. Ele foi príncipe no reinado do rei Dário, foi governador de todas as províncias da Babilônia, não é? E foi príncipe no reinado do rei Dário, ele foi praticamente o primeiro-ministro ali no reinado do rei Dário, e ele não abandonou a Deus, mesmo atingindo cargos muito elevados. A Bíblia diz em Daniel 6, quando ele está no status mais elevado aí da sua vida política, não é? A ponto de despertar a inveja dos seus pares. A Bíblia diz em Daniel 10 que Daniel, quando soube daquele decreto lá, que não podia orar, não sei o quê, ele agradou a Deus. A Bíblia diz que ele foi para casa, abriu a janela que dava para Jerusalém e 3 vezes ao dia ele orava, como antes costumava fazer. Ou seja, Daniel em momento algum abandonou o Senhor. Daniel em momento algum colocou sua vida, sua posição à frente de Deus. Não, Deus era a sua prioridade. Não é? Agora, por causa de sua fidelidade, Deus sempre o livrou das mãos dos seus inimigos. Ele foi fiel e Deus o honrou de forma extraordinária, de forma maravilhosa. Então, a fidelidade a Deus resulta em fidelidade de Deus. Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Tentaram destruir Daniel, mas tudo que Daniel fazia estava de acordo com a vontade de Deus. Então, Deus o guardou, Deus o preservou. Deus quer nos preservar. Nós só precisamos decidir ser fiéis a Ele. Nós precisamos decidir ser diferentes no meio de uma geração de iguais. Nós somos chamados para ser luz, nós somos chamados para iluminar, nós somos chamados para frutificar, nós somos chamados para ter uma vida que seja diferença e que faça a diferença por meio da graça de Deus. E o grande entendimento desta lição é que aonde quer que Deus nos levar, o que quer que Deus fizer em nós e através da nossa vida, sejamos gratos. E ser gratos significa permaneçamos fiéis ao Senhor em todo o tempo da nossa vida. Amém? Deus te abençoe
Um forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, é muito importante e até a próxima semana, até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus, Deus abençoe.